Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. E enquanto eles iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Para algumas pessoas, a Páscoa já terminou, se encerra nesse domingo. Foram tantas pessoas que se fartaram de ovos de chocolates, bombons, almoçaram com a família, viajaram, se divertiram, curtiram o ócio que talvez fosse merecido e pronto, acabou. Agora só lhes resta a segunda-feira, atolada, cheia de compromissos que logo, logo todos nós vamos ter que estar enfrentando naturalmente. É uma pena se isso não fosse trágico, irmãos, porque para milhares e milhares de pessoas, Páscoa simplesmente não passa de um feriado que é prolongado, regado de chocolate, peixe ou bacalhau, nada de carne. Páscoa, porém, é muito mais do que descansar, comer, beber. Páscoa é a celebração da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e sua ressurreição vitoriosa. Páscoa é a celebração da vitória do Senhor sobre o pecado e sobre a morte, abrindo-nos o caminho para Deus. Esse é o real significado da Páscoa. Pena que, assim como o Natal, a cultura transformou a Páscoa em uma simples data comemorativa ou comercial, quando muito religiosa, totalmente desprovida de qualquer conteúdo bíblico e verdade teológica. Além de comida e muita bebida, o que vemos é uma cultura carregada de misticismo, permeada de secretismo e movida por sentimentalismo. Com isso em mente, gente bonita e fofa de Deus, eu quero convidá-los para juntos fazermos uma viagem de volta ao tempo, de volta ao primeiro domingo da Páscoa, amanhã da ressurreição. Eu quero ver com vocês os acontecimentos ao redor do túmulo de Jesus
e o que eles significam para todos nós hoje e para sempre. Nessa viagem de volta ao passado, existem 5 observações que desejo fazer com vocês. A abordagem das mulheres, a atividade do anjo, a aparição de Jesus, a alegação dos incrédulos e a atitude dos discípulos. E a primeira observação que eu quero fazer nessa noite é a abordagem das mulheres. O Evangelho de Mateus registra que na manhã da ressurreição, 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Os outros evangelhos, Marcos, João, Lucas, eles revelam de outras mulheres que também foram ao sepulcro. E vale lembrar que não existe aqui, irmãos, nenhuma contradição entre as 4 narrativas, tá? Apenas são enfoques diferentes. Edifica-nos observar as diferenças abordadas entre cada evangelho sobre as mulheres que desejavam prestar a última homenagem a Jesus. Todas estavam devidamente tristes, se sentindo derrotadas e totalmente desencorajadas, mas aparentemente com motivações bem diferentes. Vamos observar. Algumas mulheres foram ao túmulo para ver. Mateus 28, verso 1 diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Com certeza, irmãos, as 2 tinham as melhores intenções para ir ao túmulo naquela manhã. Interessante, porém, observarmos é que Mateus nos informa que elas foram ver, elas foram visitar. Algumas mulheres foram ao túmulo para servir. Marcos 16, verso 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Já o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 1, nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Enquanto algumas estavam ali para ver o corpo, uma e outra estavam ali para servir. Ver, servir. Elas desejavam prestar o seu último serviço de amor, ungindo o corpo na sepultura. Algumas mulheres foram ao túmulo também para chorar. O Evangelho de João, capítulo 20, verso 11, diz: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. De todas as mulheres, irmãos, Maria Madalena talvez fosse a que mais se sentia em dívida com Jesus. Afinal, o Senhor havia libertado dela de 7 demônios, conforme lemos em Marcos 16, 9. A sua gratidão ao Cristo era tanta que ela foi uma das últimas a deixar o local da crucificação e a primeira a vê-lo ressurreto. Também foi ela a primeira a correr aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Você consegue se identificar com essas mulheres? As mulheres. Cadê os homens? Deveríamos todos ficar, sim, irmãos, constrangidos e movidos pelos seus exemplos. Note, porque, primeiro, que nenhum homem tomou a iniciativa de ir ao túmulo naquela manhã. Partiu das mulheres. A atitude de ir até o túmulo de Jesus partiu delas. Depois de avisados e após conferirem que o túmulo realmente estava vazio, os discípulos homens simplesmente voltaram para casa, sem compreender que Jesus deveria ressuscitar dos mortos. As mulheres, porém, permaneceram no local. Certamente que há nesses fatos alguma lição de sensibilidade, iniciativa e carinho, e cuidado sendo ensinada aos homens pelas mulheres. Há aqui grande lição
para a espiritualidade masculina. O que se pode aprender com a abordagem, irmãos, homens, dessas mulheres? Irmãos, nós devemos ir a Jesus para ver, para estar perto dele. Devemos ir a Jesus para servir, para fazer em nome dele. Devemos ir a Jesus para chorar, para prantear aos pés dele. Devemos ir a Jesus e lá permanecer para fazermos sentido. A abordagem das mulheres realmente nos ensina essas lições. A segunda observação que eu gostaria de fazer nesse texto é a atividade do anjo. Além da abordagem das mulheres, vemos no relato do primeiro domingo da Páscoa a atividade do anjo. E anjo, ele é um emissário de Deus em favor daqueles que com fé buscam a Jesus. E quando nos atentamos com cuidado à sua atividade, nós descobrimos que ele agiu para remover 3 obstáculos que geralmente nos separam do Senhor. Um adendo: os anjos não são dignos da nossa devoção, tá? Não são emissários, não confunda. Eles tiveram 3 obstáculos, e esses obstáculos geralmente nos separam do Senhor. O anjo, ele rolou a pedra do túmulo. No verso 2 de Mateus 28, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Marcos 16:3 nos conta que, a caminho do túmulo, as mulheres se perguntaram: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? O relato seguinte é simplesmente comovente. Marcos 16:4 diz: e olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. A pedra do sepulcro era o ponto final da morte, irmãos. Representava a separação entre nós e Deus.